Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 48, versículo 15. Uma palavra linda, uma palavra restauradora, uma palavra energizadora, uma palavra que nos faz nascer de novo nos pedaços que perdemos durante a semana. Durante a semana perdemos pedaços. Durante a semana perdemos... como vocês lembram os filmes que as pessoas desintegram assim? Quem já assistiu Lucy? Assistiu Lucy? Né? Sinistro aquilo, né? Mas, pois bem, ela desintegra. Tem gente que chegou aqui desintegrando. Tem gente que chegou aqui dizendo: Deus, me junta os pedaços, senão eu não aguento. Eu quero dizer que a palavra de Deus, ela não é apenas restauradora, mas ela é materializadora daquilo que você crê. Ah, você não entendeu. Eu estou falando de física quântica bíblica. A palavra de Deus faz materializar aquilo que você perdeu. A palavra de Deus, ela restaura aquilo que foi quebrado. Ela refaz aquilo que foi derribado. Ela faz nascer de novo aquilo que morreu. No entanto, portanto, ela é restauradora, materializadora do impossível. Só aquele que crê diz amém e recebe. Aleluia. Quando você estiver cabisbaixo, tristonho, quando você estiver desistindo, você lembra que você tem o caminho de volta para casa. Amém? Abriu já? Eu dei a introdução para você achar. Achou? Diz assim a palavra de Deus: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Levanta os teus olhos ao redor, olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva, porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída agora te verás apertada de moradores, aleluia, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Eu parei só para respirar, para você poder, sabe, ouvir, arrepiar, receber e continuar lendo. 49:15 que eu comecei, agora eu estou no 19. E vou ler o 20 agora, porque eu parei no devoravam, não foi? Aqueles que te devoravam, quer dizer... os devoradores das suas finanças, da sua alegria, dos seus dons, os usurpadores, os enganadores, os que te devoravam, eles fugirão de ti. É o que diz a palavra de Deus, aleluia. Só quem crê diz um glória, bem bonito. E até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim para que eu possa habitar nele. Quer dizer, chega um pouquinho para lá para eu poder ficar aí na tua área, para eu andar contigo, afasta um pouquinho, eu sei que está apertado, eu sei que não cabe nós dois, mas eu também quero ficar onde você está, eu também quero ser como você é, eu também quero ter as coisas que você tem em Deus. Então fica um pouquinho para lá, me dá uma abinha dessa sua revelação, aleluia, e dirás no teu coração: quem que me gerou esses agora que estão me pedindo para ficar perto de mim? Pois eu estava desfilhada, solitária, entrara em cativeiro e me retirara, quem pois me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes?
onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas, hein? Seus, meus. As tuas filhas serão levadas sobre os ombros, e os reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas, e diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Para respirar que é necessário, senão tu lê correndo e perde a revelação, né? Primeiro eu disse para você que primeiro eu disse que os que continuamente te perseguiam encontrarão um muro, porque o Senhor é aquele que toma conta dos teus muros. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores vão o quê? Correr, vão sair do meio de vocês. Mais na frente, no 19, Deus diz assim: não só, já não estava bom, gente, destruidor, assolador, gente que quer derrubar um muro, já estava bom. Eu já ia me sentir tranquilo. Se Deus parasse aqui, eu já ia dizer: pronto, acabaram os inimigos. Mas quando você chega num ponto em que você acha que acabaram os inimigos, você para de lutar. E aqui mora o perigo. Porque o texto continua dizendo, além daqueles que te perseguiam, que queriam derrubar os seus muros, tem os que queriam te devorar. Gente, como é impressionante. Aqueles que querem devorar os que estão debaixo da promessa. Aqueles que querem, gente, devorar. Você já devorou alguma coisa? Eu sou uma gordinha emocional, sabe, gente? Eu como muito. Eu vivo brigando com a balança. Deixou perto de mim um doce, eu devoro. Eu sei o que essa palavra significa. Eu e meu pai brincávamos de botar biscoito no leite condensado, gente. 2 devoradores de biscoito 1000 folhas com leite condensado. Fala sério, se não é pra gente dar um glória. Essa combinação é de autoria nossa lá em casa. O biscoito folhado com leite condensado. Mas os devoradores, eles querem se alimentar, eles querem se deliciar daquilo que você tem, daquilo que você é e daquilo que você pode. Eles querem devorar você. Eles querem sugar a sua alegria, querem sugar a sua energia, querem te roubar nas pequenas e nas grandes coisas. Mas o Senhor está dizendo aqui, nesse ponto da mensagem, no versículo 19 do 15, Isaías 49, 19, perdão, o endereço é esse, que aqueles que queriam, os que te devoravam, olha só, ele estava solitário, em terra destruída, assolada, sem ninguém por perto, de repente começa a ficar apertado de moradores, e os que devoravam se afastarão para longe de ti, e até mesmo os filhos da orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim, deixa eu ficar aqui, chega um pouquinho para lá. Agora vamos lá, pula para o 25. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao poderoso, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remerei. Algumas pessoas leem esse texto como um texto de adoração e ficam dando piruetas e gargalhadas e acham mó legal e saem numa fé linda. Eu acho isso maneiro, eu acho muito legal. Mas esse é um texto de batalha espiritual. Esse é um texto em que Deus diz o que vai fazer com você, mas Ele não diz que você não tem que se posicionar e compreender aquilo que Ele está te revelando. Se Ele está te revelando que você vai ser guardada porque tem ataque. Se Ele está te revelando que Ele vai te devolver porque você foi roubado.
Se ele está dizendo que vai botar para correr aqueles que te devoram, é porque estão te devorando. E se ele está dizendo que vai soltar os que estão presos, e que vai contender com aqueles que contendem contigo, é porque tem batalha travada. Eu costumo dizer que guerra não é para preguiçoso. Guerra é para quem conhece a bula, conhece o mapa, conhece a promessa e se posiciona segundo a direção do Espírito Santo. Fique alerta nessa noite, porque uma grande vitória Deus quer tombar diante de você hoje. Deus quer revelar diante da sua causa impossível, mas é necessário que você obedeça, enxergue e encare a batalha. Estratégias de guerra não são para todos. E é muito bom que a sua estratégia de guerra esteja guardada dentro de você. Coisa boa é quando Deus nos antecipa uma situação e você pode planejar para se defender segundo a palavra. Gente, esse texto de Isaías 49 é um texto que eu quero utilizar hoje na tipologia da minha estação. A minha estação é a estação anterior à restauração e à salvação de Israel. É uma estação que antecede aquilo que Deus me prometeu. É uma estação que me prepara para aquilo que Ele me mostrou ainda na minha mocidade. Eu ainda não cheguei lá. Diga para o seu irmão, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não estou pronto. Mas eu sei o que vai acontecer. Vamos embora, vamos repetir. Eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não estou pronto, mas eu sei o que vai acontecer. No meio do caminho, você vai ser tentado a desistir de chegar aonde Deus te mostrou. Porque vão tentar derrubar o seu muro. Porque vão tentar te comer vivo. Porque vão tentar todas os grilhões necessários para impedir o projeto de Deus na sua vida. E só depende do seu posicionamento a sua vitória. Algumas pessoas passam a vida inteira boiando porque perderam a coragem para lutar. Eu compreendo que de tempos em tempos nós ficamos cansados de remar, precisamos descansar um pouco, precisamos parar um pouco, receber um pouco de comida, um pouco de água, um pouco de ajuda, mas nós não podemos parar a batalha. Quem não está em guerra deve procurar estar. Tem gente, tudo bem? Numa boa, o mundo acabando. Tudo bem, tudo vai melhorar. Eu adoro essa música, mas eu canto ela diferente. Tudo bem, numa boa, tudo bem, numa boa. Porque se você baixa a arma, se você baixa a sua estratégia de guerra, você deixa de ver, o campo é tomado. É uma questão de estratégia e guerra, o campo e a prosperidade e a vitória que Deus já te entregou. Você precisa ir lá e tomar. É teu? É. Mas não pega não, alguém pega. Eu lembro quando sorteavam um carro que chegava uma carta em casa com a chave. Lembra disso? Uma propaganda há muitos anos. Chegava uma carta. Chegou lá em casa uma vez, gente. Eu fui abrir 3 anos depois da promoção que eu perdi a correspondência. Se eu ganhei o carro, eu não sei. Mas o Marquinhos Salles foi lá, virou a chave e ganhou. A palavra de Deus é uma chave. Você precisa usar. Você ganhou o carro? Ganhou. Mas não usou a chave? Não usou. Ah, mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus e fico lá, esperando. Você é um agente transformador da sociedade e da sua própria vida. Você precisa ser dono do seu chaveiro. Cada livro é uma chave. Cada versículo uma microchave. Chaves e chaves e chaves foram liberadas para nós. Você precisa andar com seu chaveiro, porque uma porta estará na sua frente e você vai ter a chave certa para passar por aquela porta, e os que te devoram ficarão para trás. Gente, o reino de Deus, ele é tomado à força.
É necessário perseverança, é necessário insistência, é necessário ser forte, é preciso ser forte. Estão me devorando. Estou tão sozinho. Derrubaram os meus muros. Estou assolado. Não tenho pena de você. Você tem a chave, não usa por quê? Coisa boa é você saber a quem você pertence. Eu tive um sonho há alguns anos e todos os meus sonhos, a Estela está dentro, né? Não tem saída. A gente sonha uma com a outra, outra com a uma, e as duas estão sempre no mesmo sonho. É uma coisa incrível. Eu digo, sonhei com você. Ela disse, você estava dentro, não estava? Eu falei, estava. E eu sonhei que nós chegávamos a uma sala chamada Sala dos Tesouros, e dentro daquela sala haviam muitos discos evangélicos de muitas cantoras e cantores que eu conheço. E essa sala ficava numa determinada igreja, numa determinada denominação. E eu entrei naquela sala como se fosse um grande home theater, um lugar de se assistir filmes. E haviam muitas pedras preciosas pelo chão, e anéis e pedras, e muita riqueza. E eu entrei com a Estela, nós começamos a botar aquelas pedras preciosas na nossa batinha, igual essa batinha que vocês estão usando aí da conferência, assim. Já, no meu sonho, naquele tempo, já tinha batinha, que eu nem tinha feito ainda. Aí a gente colocou na blusa, assim, e nós fomos colhendo aquelas pedras preciosas, e felizes que nós estávamos dentro da igreja, lá em cima, no topo, numa sala cheia de CDs, DVDs e tesouros maravilhosos. Mas como a gente estava feliz, colhendo aquelas pedras todas. De repente, uma família de diáconos, ou de gente, os diáconos, vão me perdoando aí, viu, gente? É sonho de muito pensar, vem sonhos. Não é coisa de diácono isso, é tipologia, viu? Os diáconos pararam na porta e disseram assim, me dá o anel. Aí quando eu olhei na minha mão, eu tinha um anel que meu marido tinha me dado de presente de casamento na vida real, não no sonho. Eu olhei para ele e falei, vem tomar. Ruim. Hein? Aí ele olhou e fez... Quando ele fez assim, os dentes apareceram. E eu vi que aquela família que dizia ser uma família eclesiástica, que se denominava como obreiro da casa do Senhor, era uma família que se alimentava das pedras preciosas do mundo da adoração. E eles começaram a comer aquelas pedras como quem mastiga gelo. Nós largamos as pedras preciosas que estavam na nossa roupa e corremos. Saímos numa bandeja de aeroporto, gente, do raio-x, eu e ela. Já desceu a Quinta da Boa Vista, assim, no papelão? Ah, tu já foi pobre, irmão? Ah, quem nunca, né? Coisa boa, descer a Quinta da Boa Vista num papelão no dia do louvorzão. Do Canta Rio, sei lá, qualquer evento que tem lá, a gente fica desse... não posso mais, o povo não deixa. Mas eu adorava. Então, no meu sonho, que é meu, gente, é um sonho que eu estou contando, depois não vai dizer que eu tive uma revelação. Aliás, aquele negócio do WhatsApp é mentira, não é minha voz, tá? Aquilo é tudo mentira. Uma revelação dos finais dos tempos aí, eu queria ter tido aquela revelação, mas não fui eu. Eu ia gostar de ter visto aquilo, ter contado para o povo, mas não fui eu. Então, eu e Estela fugimos daquele povo e eles continuavam atrás do nosso anel para o devorar. Existem momentos em que você precisa fugir. A estratégia da guerra é fugir. Existem momentos que você precisa encarar, porque a estratégia da guerra é encarar. Mas de qualquer momento, de qualquer maneira, você precisa discernir em que estágio da batalha você está. Promessa você tem, palavra você tem, você precisa discernir em que estágio da transformação espiritual e ministerial você está vivendo. Às vezes o que falta é você dizer não. Quem sabe o que falta é você dizer sim. Você precisa tomar o controle de sua própria vida em Deus e tomar suas decisões segundo a palavra. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu vou onde a Bíblia diz que eu vou.
Se ainda não chegou lá, é porque não estava na hora ainda. Por que você desistiu? Paulo, quando estava naufragado, melhor, em direção à ilha de Malta, ele precisou bater os pés. Pedaços e pedaços e pedaços do navio estavam espalhados, eles já tinham jogado todo o mantimento no mar, eles já tinham tentado aliviar a bagagem, eles já tinham tentado de todo jeito cercar a situação, mas Paulo sabia que tinha que chegar em Roma, e no meio do caminho tinha um naufrágio. Às vezes no meio da batalha naufragamos, mas nem por isso desistimos de nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. Isso me lembra a história de um jovem que estava numa montanha com um alpinista e de repente ele caiu de uma altura. No final da noite, ele já estava chegando no topo da montanha e ele parou e ele começou a orar: Deus me livra, Deus me salva, Deus me livra. Ai meu Deus, eu caí dessa altura, eu já estava chegando lá. Meu Deus me livra, meu Deus me salva. Deus falou para ele: corta a corda. E ele pensou: mas se eu cortar a corda eu vou cair lá embaixo. E o Espírito Santo passou a noite dizendo para ele: corta a corda. Ele dizia: não corta a corda, corta a corda, não corta a corda, corta. Às vezes é necessário cortar a corda no escuro. De manhã as equipes de resgate chegaram, ele estava um palmo do chão. Morto. Está tão perto e você não confia. Está tão perto e você não corta a corda. Está tão perto e você não entende que Deus quer te livrar daqueles que te devoram. E Deus quer encher a tua casa daqueles que são resultado da sua transformação. Filhos da sua orfandade são aqueles que viram você passar o perrengue. Os filhos da sua orfandade são aqueles que viram quando você chorou, viram quando você perdeu, viram quando você foi saqueado, viram quando você foi caluniado, perseguido, mas eles viram você levantar, limpar o joelho, né, passar um desodorante e falar: bora para a igreja adorar, bora clamar ao Senhor. Esses filhos estavam te olhando durante o sofrimento, esses filhos estavam te percebendo e aprendendo contigo durante o teu sofrimento, e são eles que vão encher a sua aljava, e são eles que vão encher a sua casa, e são eles que vão te cobrir de honra, dizendo: esse aí parece um pai, esse aí parece uma mãe, eu vi quando ele era órfão, eu vi quando ele estava assolado, eu vi quando ele foi perseguido, é do lado dele que eu quero andar, porque esse aí é madeira de dar em doido, esse aí ninguém para, esse aí ninguém segura, esse aí viu um futuro, esse aí viu que não chegou ainda, esse aí não desiste. Aleluia. Aplauda ao Senhor se você é um desses. Os filhos da sua orfandade, os filhos do seu abandono, os filhos do teu sofrimento, até durante o teu sofrimento você está gerando. E eu encerro com o último ponto, que é o parto. Primeiro você guerreou. Primeiro você guardou seus muros. Depois você se posicionou segundo a palavra. Deixou que os devoradores fossem para longe rápido. Deixa Deus. Deus está levando alguém para longe. Deixa aí. Let it go. Let it go. Tem gente que ou Deus promove ou remove, gente. Deixa o irmão. Vai, irmão. Tem gente aí que recebeu o raio, hein? Alguém entendeu o que eu estou falando aí? Eu bati, mas eu não sei porque que eu bati, mas ele sabe porque que apanhou lá. Aleluia! Porque eles sairão. Os teus destruidores sairão, os teus assoladores sairão do meio de ti. Deixa aí, irmão. Hello, goodbye,
Até breve, não, adeus. Então, hello, goodbye. Somos um, você e eu, mas pode ir. Goodbye. Não vai mais me destruir. Então, hello, goodbye. Só me olha que eu vou seguir. Ah, meu Deus do céu. Mas levanta os teus olhos ao redor e olha. Todos esses que se juntaram vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor. Quer dizer, levanto os meus olhos e olho aqueles que se juntaram a mim, porque eu estava no chão. Como é que eu levanto os olhos e olho os que juntaram a mim, se eu estou em pé? Tava ruim pro cara aqui o negócio. Tava pior do que você. Mas no meio disso tudo, você levanta os olhos e tem uma multidão ao teu redor. Tem gente que acredita em você porque te viu em dor. Eu preciso, antes de falar do parto, que é o último ponto, eu preciso dizer que a gente sabe muito bem quem é quem na hora da dor. Na hora que a gente sente dor, a gente sabe quem está ao redor, quem é quem faz parte do nós, do NOS, nós. Quem somos nós? Porque perto de gente com dor, só quem faz parte do NOS é que é família. Então, na hora do ai, é que você descobre se a pessoa xinga um palavrão, inclusive. O maior teste é aquela mesinha de centro da sala. Quando você vem correndo atrás da criança, o cachorro passa na frente, o fio do ferro está esticado. Eu que sou grande, eu demoro a cair, né, gente? É um negócio... Quanto maior, maior o tombo. Aí na hora que você acha que você caiu direito, o dedinho ficou. Eu já quebrei os 2 dedinhos do pé. Eu posso dizer pra você o que significa isso? Pulando elástico, gente, lá no Irajá. Quebrei, virei pra trás um, virei pra trás o outro. Fiquei engessado em tempos diferentes, mas quebrei. Coisa... Gente, quem nunca foi no céu vai na hora. Quebrei o braço também, deixa pra lá. Vim parar no Hospital de Bom Sucesso para ser engessada. Era o único lugar que engessava, porque lá no PU de Irajá, que eu sou do tempo que tinha PU, não é UPA não. Deixa pra lá a minha idade também. Então, gente, na hora que você vira o dedinho, é que você sabe se o irmão é crente. O irmão bate o dedinho e ele faz glória! A minha avó, uma vez teve uma infecção urinária, gente, tadinha, muito velhinha. Aí ela ia ao banheiro, eu ficava na porta, Jesus, Jesus, Jesus. Eu ficava ouvindo ela, xarabacanterebaia, suia mandar. Gente, a mulher gemia em línguas, gente. Mulher santa. Vocês estão rindo? Eu não é piada isso, eu não brinco com essas coisas, não brinco com língua estranha, eu odeio brincar disso. É verdade verdadeira. Porque na hora da dor, é que você sabe quem é adorador. E na hora do parto, é que você conhece quem realmente foi transformado. A gestação de uma mulher nos leva a olhar 2 dimensões simultâneas no mesmo tempo. É como se o tempo parasse enquanto a barriga cresce. É o único momento em que 2 pessoas ocupam o mesmo lugar no espaço. Ah, eu sei bem disso. E daqui a pouco o mundo é pequeno demais para nós 2. Mas durante o parto a mulher muda. Durante o parto a mulher se transforma. Durante o parto ela tem vários formatos.
Tem dia que ela está quadrada, tem dia que ela está redonda, tem dia que ela está nariguda, tem dia que ela está sem pescoço, tem dia que ela está de pescoço, tem dia que ela está feliz, tem dia que ela está chata, tem dia que ela está com raiva do marido, tem dia que ela está amando o marido, tem dia que a culpa é do marido que ela está grávida, então ela vai bater no marido. Devagarzinho, né, gente? Nada de violência com o marido, nem porque está grávida. Mas o estado da gestação torna tudo diferente, transformado e transformador. É aí que se passa de uma dimensão para outra. A criança está dentro da barriga, não está vendo nada, está tudo escuro. Depois começa a ver, começa a saber da luz, começa a ouvir o som, começa a discernir o ambiente, a voz do pai, a voz da mãe. Mas a hora mesmo que ela tem que chegar no lugar que Deus determinou que ela tinha que chegar, ela passa por um grande trauma, um grande aperto, e ela pode desistir naquela hora. Tanto a mãe quanto a criança podem desistir na hora do parto. Mas aquele que conhece a palavra, conhece o fim, conhece a promessa, continua a oferecer a Deus aquilo que ele sonhou a respeito daquele momento. Enquanto a mãe empurra, a equipe médica puxa. A família está lá embaixo dizendo, vai nascer, vai nascer. E uns tomam conta dos muros, outros tomam conta da casa, outros tomam conta da vida dos outros mesmo. Mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo e agora. Porque Deus quer revelar uma nova dimensão para uma criaturinha que está dentro de você. Todos nós estamos dando à luz de alguma maneira, algum sonho, algum plano, algum projeto, algum ministério. Eu quero dizer que não há condição de se dar à luz sem sofrimento. Seja ele pequeno, seja ele muito. Eu tenho uma amiga chamada Ania que teve 6 filhos de parto normal. Eu vou te falar. Poderosa. E eu dizia para ela, doeu, Ania? Ela, nadinha. 1, 2. Eu falei, por isso você teve 5. 6, sei lá. Eu perco as contas, gente. É um menino junto, não consigo. Chamo um do nome do outro, não sei mais. Então eu preciso te dizer agora, você está no momento de conhecer uma nova estação. Deus está dando a luz a você numa nova estação. Deus está te revelando a luz no final do túnel. Tudo está estranho, tudo está esquisito, parece uma guerra, mas é só a vontade de Deus se revelando. Vai romper alguma coisa, vai nascer um novo tempo. Deus vai te revelar uma nova estratégia, porque Ele é fiel para cumprir a sua própria palavra.